Olá, gente, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um NEPcast, um podcast ligado ao Núcleo de Educação Permanente, NEP, da Secretaria de Saúde do município de Caruaru. No episódio de hoje vamos conversar sobre Monkeypox. Para nos acompanhar nesse momento, temos o privilégio de ter conosco a presença de notáveis profissionais que nos ajudarão a compreender sobre o assunto. Recebemos o biólogo Anderson Enio e também o médico Paulo Gustavo. Este podcast é uma iniciativa do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria de Saúde do município de Caruaru em parceria com o curso de jornalismo da Unifavip. Muito prazer, eu me chamo Antony Eliel, sou sanitarista de graduação, residente pelo Programa de Residência em Atenção Básica e Saúde da Família e sou dono dessa voz que vos fala. Ficarei com vocês nesse episódio de hoje. Para nos acompanhar nessa conversa, recebemos com muito carinho os nossos convidados. Recebemos Anderson Enio Duque, ele que é biólogo sanitarista, mestre em Ciência Animal Tropical e é atualmente apoiador institucional de Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde do município de Caruaru. Seja muito bem-vindo, meu caro Anderson. Sinta-se à vontade. Olá, Antony. Olá, doutor Paulo. Estamos aqui hoje para falar de um agravo, de uma doença, a Monkeypox, que está muito em alta e aí é de extrema importância esses momentos para a gente poder divulgar as informações, já que a gente vive no meio de um monte de falsas informações, de fake news. Então, esses momentos são bem interessantes para a gente poder esclarecer a população sobre o tema. Diante de tanta fake news, a gente traz informação de qualidade, né, Alisson? Exato. Recebemos também com muito carinho o Paulo Gustavo, médico e coordenador de protocolos clínicos da Secretaria de Saúde de Caruaru. Paulo Gustavo, doutor Paulo Gustavo, seja muito bem-vindo, sinta-se acolhido no nosso podcast. Eu que agradeço pelo convite, é sempre uma honra enorme. Agradeço aqui pela presença de Anderson, parceiro de longas datas e de longas batalhas. E agradeço a você também, Antônio, pelo convite. É uma satisfação enorme a gente estar surfando aí nessas ondas da internet, ondas de rádio, usando essas plataformas as mais variadas possíveis para tentar levar informação para as pessoas de maneira clara, de maneira aberta, e informações com um conteúdo com respaldo. Assim como o nosso amigo Anderson bem frisou, a nossa preocupação e nossa responsabilidade enquanto profissionais, mas mais do que isso, enquanto servidores públicos, de tentar levar para a população informação de qualidade. Eu gostei do surfando, gostei dessas novas ondas da internet, gostei. Bom, para iniciar a gente vai ter uma pergunta condutora, só para nos dar, né, um norte de como a gente vai trabalhar. A nossa pergunta seria: o que precisamos saber, né, sobre a Monkeypox, ou como é popularmente conhecida, a varíola dos macacos, né? De modo global, estamos ainda lidando com os efeitos, né? Eu diria que já no final, caminhando para o final, de uma pandemia que foi iniciada lá em 2019, né? Final de 2019 para o início de 2020, assim, de forma, né, enquanto pandemia da Covid. Mas aí esse ano, né, no início ali, mês de maio, surge um alerta, né? Pacientes infectados com Monkeypox, ou seja, a varíola dos macacos, sem uma relação direta com viagens a áreas endêmicas, porque a Monkeypox, a varíola dos macacos em si já é endêmica em alguns países, especificamente da África, né? Se salvo engano. Mas aí houve esse alerta, né? Alcançando aí uma escala global, inclusive os últimos relatórios da própria Organização Mundial da Saúde, a OMS, traz que temos, né, atualmente, o último relatório, salvo engano, isso aqui foi do dia 7 de setembro, diz que temos 52.996 casos, com 18 mortes e com 102 países, né, onde a gente está se espalhando. E aí a pergunta é: diante desse cenário, doutor Paulo, nós podemos dizer que estamos prestes ou iniciando uma nova pandemia? Veja, Antônio, a definição de pandemia, ela traz consigo a ideia de um agravo que ela não respeita limite geográfico. O que significa isso?
Então, você tem uma doença que ela está se espalhando para vários países, não faz limite, fronteira entre esses países, essa seria a definição de pandemia. Porém, para que você decrete o estado de pandemia de alguma doença, é preciso a intervenção do órgão máximo de vigilância em saúde epidemiológica que a gente tem, que é a Organização Mundial de Saúde. Então, ainda não foi decretado com relação à varíola dos macacos, a monkeypox, o estado de pandemia, ainda o estado de alerta máximo, que seria talvez o estágio inferior, imediatamente inferior à pandemia. Então, se as coisas continuarem como estão, não vai restar ao OMS outra saída a não ser detectar, ou decretar, na verdade, o estado de pandemia. Agora, se a gente for para a definição clássica do termo, a gente poderia dizer que sim, que já é uma pandemia, porque você tem casos registrados em vários lugares diferentes do mundo com pessoas que não tiveram contatos entre si. Com as outras. E lembrando também que a própria Organização Mundial de Saúde, ela já decretou que nós estamos num momento de preocupação, porque decretou a monkeypox como uma doença de interesse internacional. E aí é um passo para se decretar como uma pandemia. Ele decreta situação de emergência nacional, com alguns agravos quando eles acontecem muito localizados, mas aí quando é uma doença que se espalha, como falou o Dr. Paulo, e você muito bem na sua introdução, que atinge aí mais de 120 países, acredito, já é 102 países. 102 países, né? Ele já decreta como estado, uma doença de interesse internacional. Uma questão que ficou... bom, estamos vivendo uma pandemia, né? Você citou, inclusive, as fake news, né? Eu acho que o que torna mais preocupante é porque a gente já está dentro de um processo que é complicado, delicado de lidar com ele, né? E uma questão, inclusive, saiu algumas reportagens, algumas semanas atrás, de alguns cidadãos, né? Eu vou dizer por ignorância no sentido amplo. Ignorância tanto a falta de conhecimento, mas também a questão da brutalidade. E que chegaram a agredir alguns macacos, né? Visando aí uma repressão, porque o nome monkeypox científico, mas aí recebe o nome varíola dos macacos. Por quê varíola dos macacos? E que relação essa doença tem com os primatas? É interessante que a própria OMS agora está fazendo um movimento para tentar mudar o nome da doença. Que não se use varíola dos macacos, né? Macacos. Inclusive, isso é uma tendência, muitos virologistas, que são os médicos especialistas em estudar só infecção viral, porque você vira médico, depois você vai estudar só infecções, depois só infecções virais, é o virologista. Então, são as pessoas que mais entendem de infecções virais. Então, eles mesmos estão debatendo entre si e pressionando a OMS para a mudança de nome. E aí você bem falou da questão da pandemia. A gente tem uma coisa curiosa que é a gente vivendo assim ainda situação muito complicada da pandemia. A gente viveu alguns momentos assim de um pouco mais de tranquilidade, aí vieram novas ondas, novos óbitos, novas contaminações, novas restrições. E ainda nesse vendaval da pandemia, a gente se depara com outra doença que por si só carrega um nome que já causa muito medo, né? Varíola dos macacos. Então isso pesa muito para as pessoas. Olha, não é qualquer varíola, é a varíola dos macacos. Isso, inclusive, pode ser visto de uma maneira pejorativa, dando aos pobres dos animais, aos macacos, nesse caso, uma culpa que não é deles. É importante que as pessoas saibam, como você bem frisou, que a varíola dos macacos ela já é endêmica em muitos países da África. Então, o continente africano já convive com essa infecção há muito tempo. Esse vírus foi isolado pela primeira vez na década de 50 e foi isolado em um macaco. Então, pensou-se que era uma varíola dos macacos porque o primeiro vírus isolado, ele foi isolado no macaco. Mas, na verdade, é uma doença que contamina tanto o macaco quanto contamina o ser humano. O macaco manifesta sintomas parecidos com o que os humanos manifestam. Inclusive, o macaco não chega nem a ser o principal hospedeiro do vírus. Né? O principal hospedeiro acabam sendo alguns pequenos roedores e alguns mamíferos também que são típicos da região, da região africana. Né? Isso, exatamente. Então, esses animais de pequeno porte, na verdade, é que são os principais hospedeiros do vírus. E o pobre do macaco é infectado, assim como o ser humano é, ele leva a culpa. Então, há um movimento com relação aos virologistas que fazem parte da OMS de mudarem o nome, e eu acho um pleito bastante justo. Como você bem frisou, já há alguns relatos de violência com relação aos macacos, que inclusive isso começou com os macacos africanos, e essa violência foi com macacos outros que também não tem nada a ver espalhados pelo mundo. Exatamente, pobre dos macacos, né? E aí os macacos eles voltam à cena novamente, porque a gente sabe que a febre amarela também muitos ligam a transmissão pelo macaco, na verdade não é.
também é um vetor transmissor e que o macaco não deixa de ser também mais uma vítima. E aí acaba, por isso que a Organização Mundial de Saúde quer desmistificar mais uma vez e retirar essa nome popular esse estigma, né, que se coloca sobre o animal, que na verdade não é. É tão vítima quanto o ser humano. A proposta, pelo menos a proposta que tem ganhado mais corpo na OMS, é de você considerar a varíola dos macacos uma variante da varíola humana e aí fazer um procedimento semelhante ao que foi feito com Covid. As variantes de Covid a gente colocava letras gregas, então variante Delta, variante Ômicron, e aí você associar a varíola dos macacos a uma variante da varíola humana, porque na verdade é um vírus da mesma família da varíola humana, e aí essa variante você associaria uma letra grega, por exemplo, e aí você tiraria esse estigma de que é uma varíola dos macacos. Inclusive isso pode levar a uma interpretação equivocada, como falei, achando que o macaco é responsável pela doença, que o macaco é o hospedeiro, que isso não é verdade. Que é, no caso, o vetor. Né? Já que nós estamos citando a questão de como a doença se comporta, né, ou caminha, digamos assim, muito se fala sobre a transmissão. E a gente está aqui, o Dr. Paulo citou a proximidade com a varíola humana. Né? A transmissão também é semelhante, doutor, ou ela é divergente? Como se dá essa questão da transmissão? A varíola humana tem uma capacidade de transmissibilidade maior. Né? Então era mais assim, o contato com secreções, com utensílios compartilhado por pessoas contaminadas potencializa a transmissão, mas na varíola humana a capacidade de transmissibilidade é maior. Na monkeypox há uma transmissibilidade menor. A gente precisa, para ter uma transmissão, um contato próximo, um contato íntimo, um contato próximo duradouro. O que é que significa? Possivelmente, se eu tiver um contato com uma pessoa contaminada e esse contato for um contato breve em um ambiente aberto, dificilmente eu vou me contaminar. Mesmo que ela esteja contaminada, exatamente. Mas se eu tiver um contato com uma pessoa próxima, que mora na mesma residência que eu, que sente no mesmo sofá, que deite na mesma cama, que use o mesmo lençol, que use os mesmos talheres, isso sim aumenta muito a possibilidade de transmissão. Então, a transmissão ela se dá pelo contato próximo prolongado. Então, essa é a principal maneira de transmissão. Você tem estágios da doença e em alguns estágios a transmissão é maior do que outras. Então, o estágio em que você começa a aparecer aquelas lesões na pele é quando você tem uma maior possibilidade de transmissão, principalmente quando aquelas lesões elas estouram, aquelas bolinhas, a gente chama de vesícula, mas aquelas bolinhas elas estouram e aí elas liberam aquele conteúdo que está dentro da vesícula, dentro da bolha. Esse conteúdo está cheio de vírus e aí consegue fazer essa transmissão de maneira mais efetiva. E aí a gente já adianta um pouco a história para as pessoas começarem a entender e perceber, com essa ideia de você ter um contato próximo, um contato duradouro, que existe um tipo de contato que não precisa ser duradouro, mas que é próximo, que é o contato sexual. Então é por isso que, em geral, a gente tem observado uma transmissibilidade muito maior em pessoas com contato sexual. E aí é importante fazer uma observação que esse contato sexual se dá pela transmissão pele-pele. Então não adianta achar que vai se proteger usando preservativo. Não é suficiente para proteção, porque é o contato íntimo próximo, pele a pele, que vai transmitir a doença. O beijo, inclusive. Isso, exatamente. O beijo, o contato pele a pele. Né? Então isso é que vai capacitar essa transmissão. E por isso que a gente tem observado, em geral, nesses casos que tem positivado, história dos pacientes, quase todos eles que tiveram casos positivos, que tiveram relação sexual com a pessoa contaminada. E essa foi a maneira principal de transmissão. E aí a preocupação maior é que, diferentemente de algumas doenças que se transmitem pelo ato sexual e você consegue se prevenir com o uso do preservativo, no caso da monkeypox, mesmo com o uso do preservativo, não há como você se proteger. Inclusive, criou-se um estigma, né, de início, gerou até uma certa polêmica junto à própria OMS, onde ela indicava que aqueles que tivessem muito número de parceiros diminuíssem essa quantidade de contato com seus parceiros, evitando justamente essa proliferação da doença. E aí, traçando-se um pouquinho do perfil epidemiológico, alguns casos trazem homossexuais como as pessoas que estão adoecendo. Aí se gerou, inclusive, também esse estigma, de forma... É um pouco delicado a gente tocar no assunto, mas importante. Não é uma doença sexualmente transmissível. Definitivamente ela não é. Mas como o contato muito próximo faz com que a transmissão aconteça, então, como o senhor citou,
né, a gente deixando bem claro que ela não é uma doença sexualmente transmissível, mas o contato muito próximo faz com que a pessoa possa ser contaminada pela doença, né? Mas se gerou esse estigma por conta da questão, é uma doença sexual, e aí se atribuiu novamente a um público-alvo, né, dos homossexuais, que não é isso, né? Como contato muito próximo, e o sexo é um contato próximo, acabou que algumas pessoas, de fato, acabaram se contaminando com a doença, né? Ou transferindo, ou levando a doença para outras pessoas. Isso, exatamente. E o que a gente precisa ter um pouco de cuidado com relação a isso, Antônio, é que a gente não deve cometer os mesmos erros do passado. Então, a gente teve uma doença que começou na África nos anos 80, final dos anos 70, começo dos anos 80, começou a se proliferar pelo mundo. Pensava-se que era uma doença que só atingia os homossexuais, de transmissão sexual também, que era o HIV. Uhum. Então, durante muito tempo, tratou-se como sendo uma doença estigmatizante, pertencente a apenas grupos de risco. A gente percebeu que isso não é verdade e a gente não pode cometer os mesmos erros agora. A monkeypox ainda não é considerada uma infecção sexualmente transmissível, assim como é, por exemplo, HIV, hepatite B, sífilis, tá? Então, ainda não é considerada. Mas o contato sexual, ele promove ou facilita essa transmissão por essa justificativa que eu te dei, que é justamente esse contato próximo, íntimo, pele a pele. E aí a gente, quando a OMS começou a receber os primeiros resultados de teste positivo, eles começaram a perceber que a maioria dos pacientes que eram positivos eram homens que tinham tido relação sexual com outros homens nas semanas anteriores do teste. Então ela fez um primeiro alerta, mas com alguma ressalva, e aí a gente precisa reforçar isso, de não achar que essa é uma doença destinada ou restrita ao público homossexual, e mais do que isso, né? Quando a OMS faz essa recomendação, a gente tem que ter muito cuidado para não interpretar isso como achando que as pessoas que são homossexuais têm um comportamento sexual mais descuidado ou mais intenso do que quem não é. Isso não é verdade, tá? Isso não se sustenta. Mas o fato é que os primeiros casos, a maioria deles eram de homens que tiveram relação com outros homens também. Então ficou esse alerta importante. A gente tem observado que esse padrão mais ou menos ainda permanece, mas com, por exemplo, crianças já positivando pelo contato próximo com seus cuidadores, seus pais e contactantes com sintomas. Então é uma doença que tem mostrado uma evolução preocupante, atingindo outras esferas, com uma penetração muito grande em praticamente todas as regiões de todos os países. Então isso faz com que a gente abra um alerta importante. E lembrar que não é necessariamente o seu comportamento sexual, nem sua atividade sexual ou sua opção sexual que vai fazer com que você tenha mais ou menos risco, mas é o contato pele a pele com outra pessoa. É um modo de transmissão, isso, não é o único modo de transmissão. Exatamente. Né? Então esse modo você acaba potencializando. Então a recomendação da OMS foi que as pessoas que têm múltiplos parceiros, que fizessem uma redução, porque aí você diminui a possibilidade de transmissão, mas essa indicação ela não pode ser vista como trazendo, não só uma proibição, mas trazendo em si um preconceito ou uma ideia pré-formada, que isso não é verdade. Essa não foi a intenção da OMS. A intenção da OMS foi dizer: olha, pessoal, o que a gente sabe até agora é que está acontecendo dessa forma, e o que a gente sabe até agora é que realmente há um grande risco de transmissão pelo contato sexual. Então, o que puder você reduzir ou você puder fazer para evitar, melhor. Até porque, doutor Paulo, só complementando, Antônio, não a transmissão não é feita apenas com o contato dos órgãos sexuais, né? Como o doutor Paulo falou, é o contato pele a pele. Então, a gente não pode estigmatizar novamente e cometer os erros do passado, como o doutor Paulo bem frisou, e transformar a monkeypox numa doença sexualmente transmissível de uma categoria específica, né? Porque há sim a transmissão no contato com os órgãos sexuais, mas não exclusivamente com os contatos dos órgãos. A gente sabe que a transmissão ela pode ser feita, como o doutor Paulo falou aí, nos objetos, na cama, na roupa de cama, no colchão, mas o contato maior é com as vesículas ali, como ele bem falou, e no período de transmissão, que aí vai ter contato com o vírus, e não com os órgãos sexuais, para a gente desmistificar
justamente Deixa isso bem claro que não, né? que não é. E aí, por que a Organização Mundial de Saúde chegou nisso? Porque, como o Dr. Paulo também bem falou, quando eles fizeram os estudos dos primeiros casos, mais de 92% dos pacientes eram homens que tiveram relação sexual com outros homens. Então, no momento que divulga-se um estudo desse, aí a população vai estigmatizar. Então, é uma doença homossexual. Na verdade, não. Quando a gente fala, só para sentir, né, como o nosso público ele é variado, então quando a gente fala estudo, né, do perfil epidemiológico, o perfil epidemiológico é justamente esse, é identificar a idade, o sexo da pessoa, o comportamento, então eles conseguem identificar a partir disso, né? E como já foi citado, um simples beijo, inclusive, pode ser algo. O fato é que algumas crianças, inclusive, já estão sendo contaminadas. Então, um simples beijo na bochecha, né, isso pode transmitir. Então, não é só o sexo. O sexo é uma das maneiras de transmissão, mas não é a única. Exato. Né? E aí, como você falou, o papel da epidemiologia entra aí nesse ponto. Né? A gente vai fazer o estudo de quem está adoecendo, onde estão adoecendo. Quem, onde e como, né? Como adoeceu, né? E aí a gente vai, a partir desse estudo epidemiológico, fornecer subsídio para as ações de controle, né? Para ações de prevenção. Né? Por quê? Porque hoje o Estado ele decretou que não existe mais, é uma transmissão comunitária que nós estamos vivendo, que quer dizer que a gente não tem como identificar onde aquele paciente se infectou. Né? Ele se infectou em algum local, que aí, como está em transmissão comunitária, a gente não tem mais como identificar. Não tem controle. Não tem mais controle de saber, porque no começo a gente precisa, na pesquisa epidemiológica, a gente dizia, o paciente ele viajou nesses últimos 21 dias para algum local, ou teve contato com alguém que viajou, que teve algum sintoma desse, e hoje, como foi decretado pelo Estado, não mais a transmissão, aqui nós estamos vivendo uma transmissão comunitária, nós não temos mais como saber. Então, esse é o papel da epidemiologia, nesse entrave aí, identificar o paciente, quem são os pacientes, onde eles estão localizados, para poder aí traçar ações de controle e ações de educação em saúde. A gente está falando do contato humano-humano, né? Mas aí a pergunta é importante também redobrar os cuidados com o contato humano-animal também, quem tem animal doméstico em casa, como gato, cachorro ou outros animais. Anderson, é importante essa transmissão também de humano para animal? Já foi comprovado também que existe, inclusive no país, já foi comprovada a primeira transmissão de monkeypox para um cachorro, né? Mas a gente não sabe, e aí não existem estudos ainda que falam o contrário, o inverso, de algum animal, um pet, seja, vamos chamar gato e cachorro, que ele possa ter transmitido para o ser humano. Acho que o Dr. Paulo pode falar mais um pouco sobre isso, mas existe sim a transmissão, né? Ser humano, animal, seja ele gato, seja ele cachorro. O que a gente sabe é que, como eu estava comentando, os macacos levam o título da doença, mas eles não são o hospedeiro principal, né? Eles são afetados pela doença assim como os humanos. E os hospedeiros principais são pequenos mamíferos, né? Quase sempre roedores, mas alguns mamíferos que são nativos daquela região assim, do sudeste da África, do centro da África. Então o vírus ele tem um tropismo por mamífero. Então você pode ter uma transmissão. O que a gente não sabe ainda é se, por exemplo, essa transmissão reversa na nossa fauna, ela funcionaria. Então, por exemplo, eu tenho um animal doméstico, eu tenho um cachorro em casa, eu manifesto sintomas da doença, esse cachorro pode se contaminar e depois esse cachorro pode contaminar um humano, a gente não sabe. A gente não sabe. Como estamos vivendo um momento de muitas dúvidas e poucas certezas, a recomendação é prudência, todo cautela. Cuidado é pouco. Então, na manifestação de sintomas, o paciente deve ficar isolado, né? Isolado em casa. Esse isolamento não deve ter contato com outras pessoas, inclusive todos os objetos de uso pessoal, lençóis, fronhas, talheres, toalhas, copos, pratos, devem ser lavados separadamente. E aí a gente recomenda que se tiver algum animal em casa também, esse animal também não tenha contato com essa pessoa que está contaminada, a gente não sabe. Mas não existe nenhuma recomendação formal ainda da OMS nesse sentido. Existe um período de incubação, né? Que a grande maioria das doenças, sobretudo as doenças virais, elas vão trazer. Um período de incubação de tantos dias. O que seria, doutor, esse período de incubação e nesse caso da monkeypox? Existe já algum... Já, sim. Veja, o que é o período de incubação? O período de incubação é aquele momento em que você tem contato com o vírus entra no seu organismo,
mas você não tem sintomas. Você fica lá um tempo, o vírus vai se multiplicando, até que você começa a ter sintomas. O vírus, diferentemente de uma bactéria, ele é um hospedeiro intracelular obrigatório. O que é que isso significa? O vírus sozinho ele não faz nada. Ele precisa entrar numa célula, invade essa célula do nosso corpo, e aí cada vírus tem sua necessidade, ou sua vontade, ou seu magnetismo, digamos assim, a gente chama de tropismo, mas tem um interesse por determinadas células. Então, o vírus vai lá, entra em contato com aquela célula, usa alguns receptores e invade a célula. Quando ele invade a célula, ele usa essa célula para ficar fazendo várias cópias dele mesmo. E aí começa a invadir outras células e mais cópias dele mesmo, invadir outras células, mais cópias dele mesmo. Enquanto ele está nesse período, o paciente praticamente não tem nenhum sintoma, porque a quantidade de vírus no organismo ainda é pouca. Então a gente chama isso de período de incubação. Depois de passado um certo tempo, esse vírus ele começa a aumentar tanto no organismo que ele já começa a manifestar alguns sintomas. Então é quando você sai do período de incubação e começa a manifestar os primeiros sintomas. Isso muda muito de vírus para vírus. No caso da monkeypox, o período de incubação dura em média 1 semana, mas pode chegar de 6 a 7 dias até cerca de 13 dias. Então, o que acontece? Eu tenho contato com uma pessoa que está infectada, o vírus daquela pessoa entrou em contato comigo, me contaminou, mas eu vou passar aí 1 semana com a vida absolutamente normal, sem sentir absolutamente nada. Então esse é o período de incubação. Depois disso eu vou começar uma fase onde aparecem os primeiros sintomas. Essa fase pode durar aí cerca de 5 a 7 dias. Eu posso ter dor de garganta, uma febre baixa, posso ter os linfonodos aumentados, são esses carocinhos que a gente tem geralmente no pescoço, mas tem em outras partes do corpo. O pessoal do interior chama de íngua. Então a gente tem essas ínguas aqui no pescoço que ficam aumentadas, a gente chama de linfonodomegalia. Às vezes podem doer um pouco, posso ter dor de garganta, posso ter uma febre baixa, dor de cabeça, uma moleza no corpo, que a gente chama de astenia, ou posso sentir dores no corpo, que a gente chama de mialgia, um pouco parecida com aquela dor que a gente tem da dengue, mas com menos intensidade. Então esses são os primeiros sintomas que a gente tem. Então a gente passa por uma fase de incubação sem sintoma nenhum, depois começa essa fase de sintomas que dura aí mais ou menos 5 dias. Depois que a febre está indo embora, a febre vai durar aí mais ou menos uns 3 a 5 dias, é quando começam a aparecer aquelas lesões na pele. Geralmente começa com uma lesão plana, avermelhada, que vai ficando mais aumentada, um carocinho, que depois esse carocinho fica com conteúdo purulento dentro, que a gente chama de pústula, e depois essa pústula, esse carocinho, essa bolha, ela vai estourar, e aí a fase de cicatrização. Isso pode durar até 21 dias. Então, depois que você tem esses primeiros sintomas até as suas lesões totalmente cicatrizarem, são mais ou menos 21 dias. E durante todo esse período você pode transmitir. Obviamente, com mais intensidade no período que as bolhas aparecem, principalmente quando as bolhas estouram. Mas em qualquer momento desse você pode transmitir. E aí a gente estava falando sobre a questão do vínculo epidemiológico. Às vezes é difícil a gente conseguir rastrear esse vínculo. Por quê? Porque muitas vezes o paciente nem lembra o que aconteceu há 1 semana atrás, que foi exatamente quando ele teve esse contato. Porque por onde ele andou. Isso, exatamente com quem ele esteve. A gente chama de vínculo epidemiológico justamente essas relações entre uma pessoa que está manifestando sintomas, por onde é que ela esteve, com quem ela teve contato. Se de repente eu tenho 2 pessoas na mesma cidade que tiveram sintomas, será que essas pessoas elas têm uma relação, elas tiveram contato nesse período, elas tiveram contato com a mesma pessoa que transmitiu para as duas? Então a gente chama isso de vínculo epidemiológico. A gente declara, voltando um pouquinho assim ao tema da questão da doença ser endêmica, a gente declara que a transmissão comunitária, quando a gente já não consegue mais achar esse vínculo, ou seja, a pessoa chega, a gente não consegue mais rastrear, não sei com quem você teve contato, você não viajou, não sei o que aconteceu, então você se contaminou aqui na sua região. Então a gente diz que há uma transmissão comunitária. Essa é uma fase mais avançada das infecções de maneira geral. Então você começa a manifestar esses sintomas, e aí você vai ficando cerca de 21 dias até a cicatrização plena. Lembrando que alguns pacientes, inclusive, podem passar mais do que 21 dias para se recuperarem. Então, em geral, a gente orienta que, quando as pessoas começarem a manifestar esses primeiros sintomas, façam uma avaliação clínica. Se houver indicativo ou suspeita desse caso, esse paciente vai ser notificado, a gente vai fazer testes específicos para detectar a presença do vírus, e esse paciente vai ficar isolado até o resultado do exame. Se o exame confirmar positivo, ele tem que completar pelo menos esses 21 dias de isolamento
caso a gente não consiga ter em 21 dias a resolução plena dessas lesões, pode-se orientar, estender esse prazo. E aí o ideal é que esse isolamento, como eu falei, ele seja feito no ambiente domiciliar, não tenha contato com as pessoas do domicílio e todos os objetos pessoais sejam lavados de maneira individual, exatamente, para evitar essa contaminação. O senhor já chegou, inclusive, a falar um pouco de como funciona o fluxo, né, em casos suspeitos. Mas aí vamos criar uma hipótese aqui para quem está nos ouvindo, né? O que é que quem está nos ouvindo pode relatar? Viu algum sintoma? Não, acho que é um caso suspeito. O que é que essa pessoa tem que fazer? Aí foi uma sua pergunta, Antônio, porque eu volto para o serviço da Secretaria de Saúde. A gente está falando aqui para o município de Caruaru especificamente, e aí dizer à população que todos os profissionais foram capacitados, né? Os profissionais da rede, das unidades básicas de saúde, das redes especializadas, as UPAs também, e aí o doutor Paulo aqui presente foi que fez esse momento com eles, onde eles pudessem identificar um paciente suspeito, porque a gente não pode esquecer também que hoje qualquer dermatite eu posso notificar como monkeypox, né? Eu não posso chegar a qualquer paciente hoje e eu, enquanto profissional de saúde, dizer um suspeito e aí notifico e enquadro como quadro suspeito e vou fazendo notificação e coleta. Então foi feita essa capacitação com os profissionais da rede, e aí um paciente hoje em Caruaru, que ele dê entrada em qualquer unidade, seja básica ou especializada, e seja analisado clinicamente por um profissional médico, e ele suspeite de um caso de monkeypox, ele vai fazer a notificação para a vigilância epidemiológica, onde a equipe da vigilância epidemiológica vai fazer a coleta de material biológico para os exames laboratoriais que são pedidos, e aí o Ministério da Saúde, ele diz que para exame laboratorial são suaves das lesões das vesículas, das lesões das secreções das vesículas ou da crosta. E como o doutor Paulo falou, ela passa por toda aquela fase e aí vai encerrando na crosta até desaparecer. Então, qual o material que é colhido para o laboratório? São as secreções das vesículas ou a crosta da própria vesícula, das bolinhas que secaram, e ali está aquela crosta, a gente coleta e é mandado para o LACEN. Por sua vez, o LACEN ele ainda está centralizado, essas análises, na Fiocruz do Rio de Janeiro. E hoje, para sair um resultado, está passando em torno de 20 a 28 dias, devido à demanda do país, e aí é concentrado pelo Ministério da Saúde nessa instituição, né, na Fiocruz do Rio de Janeiro, e está demorando nesse período de 20 a 25 dias. Independente do resultado desse exame, se for positivo ou não, esse paciente ele tem que ficar em isolamento, porque de qualquer forma, mesmo que não seja monkeypox, ele está com alguma suspeita, né? E está transmitindo qualquer que seja o que for, né? Seja qual a doença que ele tiver naquele momento. Então, hoje, só para resumir, um paciente com suspeito, seja em qualquer unidade de saúde do município, o médico ele vai solicitar à equipe da vigilância epidemiológica que faça a notificação e que faça a coleta para a investigação. Então, o paciente usuário, né, a população em si de Caruaru pode procurar tanto as unidades básicas, mas também como outros serviços, a depender do horário, porque as unidades básicas não funcionam, né, 24 horas, mas a unidade básica, os pronto atendimentos, hospitais, toda a rede de Caruaru ela está devidamente treinada, organizada, todo mundo com conhecimento sobre o fluxo. Exato. Inclusive, Antônio, a rede privada. Nós capacitamos também a rede privada, porque como o laboratório é o laboratório do SUS, os pacientes ou os usuários que procuraram a rede privada também foram orientadas para que fizesse também a coleta, fizesse o cadastro onde precisa e mandasse para a gente, que a gente envia para o LACEN de Recife. Perfeito, Anderson. E aí você só para complementar, à vontade. Antônio, a Secretaria de Saúde sempre teve um cuidado muito grande com relação a treinamento, capacitação das equipes, né? A gente viu isso durante a pandemia, talvez um dos motivos da gente ter tido um número muito baixo de profissionais contaminados durante todo o período da pandemia, principalmente naquele momento que você não tinha nem sequer vacina. A letalidade da Covid na rede municipal de Caruaru foi comparada a dos melhores serviços privados que a gente tem no país.
a gente teve uma taxa de óbito muito baixa. Isso se deveu, entre outras coisas, a treinamento, definição de fluxos, protocolos clínicos. Isso aconteceu também no retorno às aulas. A gente estava voltando às aulas num momento muito confuso, os professores ainda muito temerários para essa volta às aulas. A gente não sabia qual o impacto do Covid com relação às crianças, eram poucos os dados. A gente criou vários protocolos para o retorno seguro dessas crianças para as aulas, tanto é que as aulas transcorreram de maneira muito tranquila, a gente não teve nenhum problema, nenhum incidente, nem com o professor, nem com o aluno durante todo esse período. Agora uma situação mais fácil, porque você tem vacinas para todo mundo. Mas era uma época que a gente não tinha vacina para criança e adolescente, quando a gente retornou às aulas. E a mesma sensibilidade a gente usou agora para monkeypox. Começou-se a perceber o avanço dos casos, então a Secretaria de Saúde de Caruaru ela tomou a dianteira e já começou a treinar suas equipes e já começou a definir protocolos. Então a gente chega nessa situação hoje, por exemplo, em que a gente, há mais de um mês, a gente está com as equipes treinadas. Então a gente conseguiu treinar atenção especializada, conseguiu treinar atenção básica, e aí treinamos em todas as esferas. Treinamos os profissionais de nível superior, nível médio, os técnicos, para que todo mundo entendesse o fluxo. Não adianta você definir um fluxo, você definir um protocolo, se só alguns profissionais sabem e outros não. Então todo mundo é capaz de saber o fluxo e de aplicar o fluxo. E criamos uma rede de apoio à vigilância epidemiológica também, criamos uma rede de notificação e uma rede de testagem. Isso tem funcionado bastante. Então a gente praticamente monitora os casos aqui em Caruaru em tempo real. Então, se um paciente numa zona rural, por exemplo, aí eu vou citar só o nome, tá? Aí um paciente no Rafael manifestou sintomas, a gente já sabe quem é o paciente, onde ele mora, e começa a monitorar ele em tempo real. O paciente lá do Maurício de Nassau manifestou sintomas, então notificado, isolado, e a gente sabe quem é o paciente, a gente monitora ele em tempo real. Então, todos os pacientes hoje que a gente tem aqui, que foram positivos, que estão em isolamento, ou os pacientes que estão em caso suspeito ainda aguardando o teste, a gente monitora eles em tempo real. Isso é uma coisa importante. E todo o fluxo foi pensado para facilitar a vida e o acesso das pessoas. Então, reforçando o que Anderson falou, qualquer paciente que tenha sintomas, ele deve procurar uma unidade de saúde, de preferência uma unidade básica, mas pode ser também uma unidade de pronto atendimento, caso essa unidade esteja fechada. E aí, chegando nessa rede, ele vai fazer uma avaliação. Se for um caso suspeito, ele já vai ser notificado, já vai dar todas as orientações com relação ao isolamento. A gente vai designar uma equipe para ir lá fazer a coleta desse material até sair o resultado, o paciente fica em isolamento. E uma coisa que as pessoas sempre me perguntam aí com relação aos familiares, veja, quem não tem sintomas não deve ser isolado. Então, se a gente tem, por exemplo, pai, mãe, 2 filhos em casa, o pai manifestou sintomas, esse pai fica isolado, mas a esposa e os 2 filhos têm uma vida absolutamente normal. Se um deles manifestar sintomas, aí a gente isola também, a gente isola por sintoma. Ainda não há, pela Organização Mundial de Saúde, a recomendação de fazer isolamento de contactantes, desde que não manifeste sintomas. É importante, inclusive, porque a gente falou anteriormente sobre o período de incubação, né? Então, por mais que não tenha sintomas, é importante se manter, como o Caruaru já vem fazendo essa vigilância, porque caso venha aparecer com sintomas, já... Exato, né? E aí, só complementando o que o Dr. Paulo falou, esse contato do caso suspeito, que a gente não trata nenhum caso confirmado, porque se a gente for esperar sair esse resultado do exame para poder confirmar, esse caso suspeito também monitorado pela Organização Mundial de Saúde, ele diz que não se faz coleta, mas se a partir do momento que eu tenho um caso confirmado e aquele paciente só apresentou linfonodos, vamos dizer que o Dr. Paulo frisou muito bem aqui, ou febre, e aí não apresenta, por exemplo, nenhuma vesícula, então como é que eu posso fazer a coleta de algum material? E aí sim, nesses casos específicos, a gente vai fazer um suave nasal, né? Como se faz para a Covid, por exemplo. Nasofaringe, a gente faz o suave e manda, mas em caso que o contactante apresentou apenas sintomas leves, como a gente falou, febre ou linfonodos ou dores pelo corpo, contato direto com o paciente confirmado. Aí pode-se fazer esse tipo de exame também. Porque assim, a coleta do exame você vai ter que fazer raspagem da vesícula. Então, se você não tem as lesões de pele, não tem como a gente fazer o teste. Mas, e aquela pessoa que o companheiro, a companheira, o filho, a prima, testou positivo? Essa pessoa que testou positivo, quem convive com essa pessoa, se tiver qualquer sintoma, mesmo que não tenha as vesículas, a gente faz coleta de suave, só nesse caso.
uma forma de fortificar, né? E aí, Antônio, também é bom salientar, e o Dr. Paulo aqui como médico sabe também melhor do que eu, que é como contato direto, e aí o Ministério da Saúde diz, para diagnóstico diferencial, o que é que eu posso pedir também? Né? Porque a gente vai investigar a monkeypox, mas eu posso pedir diagnóstico diferencial. E aí o Ministério diz que a gente pode investigar duas coisas, ou sífilis ou herpes zoster. Né? Então, na análise clínica do paciente, na hora que ele for ter o contato com o médico vai analisar e vai pedir. Ele pode pedir só para monkeypox, mas pela análise do paciente, ele pode pedir um diagnóstico diferencial. E que diagnóstico seria esse? Sífilis ou herpes zoster. Esses dois agravos também eles podem estar correlacionados. Automaticamente, quando a gente faz a coleta para varíola, o próprio exame ele já vem com resultado de varíola e varicela. Né? Automaticamente. Mas aí eu posso pedir um diagnóstico diferencial para sífilis ou para herpes zoster. Essa colocação de Anderson é muito pertinente, porque a gente precisa lembrar que a gente tem outras infecções aqui que cursam com sintomas parecidos. Pode dar febre, queda do estado geral e lesões na pele, que são muito mais comuns, inclusive, no nosso meio. Então, a varicela, que é a popular catapora. Né? Então, a catapora, inclusive, algumas pessoas confundem um pouco. Olha, será que é varíola dos macacos? Será que é catapora? O herpes zoster, que o pessoal chama no interior de cobreiro, também é uma lesão que você vai ter dor local, você vai ter umas bolinhas. Herpes labial também acaba entrando como diagnóstico diferencial. Algumas lesões que a gente tem em criança, por exemplo, como impetigo, aquelas feridinhas que a criança faz no redor da boca, do nariz, né, fica coçando ali. As picadas de inseto, às vezes, principalmente criança, né, leva picada de inseto, uma pernilonga, uma muriçoca, e aí fica coçando, aquilo ali infecta, faz uma bolinha, também faz diagnóstico diferencial. Algumas infecções sexualmente transmissíveis, como por exemplo a sífilis, ela pode ter algumas lesões de pele que fazem a gente ficar na dúvida se é ou não. Existem outras doenças em crianças que a gente chama de molusco contagioso, por exemplo, são as bolinhas que aparecem na pele da criança, ela vai coçando, ela vai estourando e vão aparecendo mais. Também fazem diagnóstico diferencial. Por isso que toda lesão suspeita, ela deve ser avaliada por um profissional. Isso, e aí ele vai fazer esse diagnóstico diferencial. E na dúvida a gente faz a coleta. É importante que a gente observe isso. E assim, quais são os critérios que a gente usa para dizer, olha, isso aí talvez realmente seja varíola dos macacos. Além desses sintomas que a gente falou, a gente geralmente tem lesões que aparecem de maneira súbita, diferentemente da catapora, por exemplo, que ela aparece de maneira gradual, algumas lesões vão aparecendo, outras vão desaparecendo. No caso do monkeypox, você tem as lesões aparecendo quase todas juntas. Você pode ter lesão solitária, uma lesão só, 2 ou 3 lesões. Você pode ter lesão em pele, mas você pode ter em mucosa, por exemplo, boca, né? Região genital também aparecem muitas lesões. As lesões de monkeypox geralmente são lesões que têm um conteúdo amarelado, purulento, né? Isso é uma coisa que diferencia bastante. E podem vir alguns outros sintomas que são específicos, ou quase sempre específicos, da monkeypox, por exemplo, proctite, inflamação retal, dor no reto. Paciente que não tem história de constipação, ou seja, não tem o intestino preso, não tem história de ter nenhum problema de hemorroida ou nada disso, e começa a reclamar de dor retal, então esse é um paciente que a gente já liga uma luz um alerta vermelho, amarelo pelo menos, que pode se tratar de monkeypox. Edema peniano também tem sido um sintoma bastante trazido nos relatos e na avaliação epidemiológica que a gente faz. Então o paciente pode abrir o quadro com edema peniano, por exemplo. Então, esses dois sintomas, mesmo sem febre, mesmo sem manchas na pele, lesões na pele, a gente já desconfia que é um caso suspeito. E esse aparecimento súbito de lesões também. Mas a gente precisa fazer esse diagnóstico diferencial, por isso que houve esse treinamento das equipes de saúde, por isso que a gente avaliou, discutiu quais eram os principais sintomas clínicos, qual o percurso que esse paciente faz na rede, justamente para que a gente consiga dar um diagnóstico de maneira mais precisa e de maneira mais célere, evitar isolamentos desnecessários e também para a gente isolar quem realmente precisa ser isolado. Mas como o Anderson bem frisou, muitas vezes as lesões são muito duvidosas, então a gente pode fazer uma coleta dupla. E enquanto não sai o resultado, o paciente fica em isolamento. A população, eu penso, né, embora enquanto sanitarista, eu penso no público, né? E aí eu me pergunto se algumas pessoas estão na dúvida do seguinte:
deu febre. O edema está ali, está doendo. E a nossa população tem uma característica de gostar de auto se medicar, né? E aí a gente deixa aqui, inclusive, que a automedicação ela é um grande problema quando a gente não procura um profissional. Mas nesses casos, doutor, geralmente é indicado algum medicamento ao paciente ou não? A gente precisa dividir os pacientes, considerando o monkeypox, né, em pacientes em 2 grandes grupos. Os pacientes com sintomas leves e os pacientes com sintomas graves. Os pacientes com sintomas leves devem ser só sintomáticos e isolamento em casa. Então, remédio de dor, febre, isolamento e repouso relativo. Os pacientes com alimentação, hidratação, né, hidratação, alimentação mais saudável, alimentação mais saudável e hidratação sempre, mas nesse caso também. Mas basicamente são essas recomendações. Para o paciente que tem sintomas graves, aí esse paciente tem que ser hospitalizado. Quais são os sintomas graves? Por exemplo, paciente que tem, isso a própria OMS recomenda, mais do que 100 lesões. Então o paciente aparece com a varíola disseminada, mais do que 100 lesões. Esse paciente tem uma forma grave, precisa ser hospitalizado. Com urgência, inclusive. Isso. E o paciente, por exemplo, que tem confusão mental, porque uma das complicações da varíola, você pode ter uma encefalite, que é uma inflamação no cérebro. Então, você pode ter confusão mental. Você pode ter, por exemplo, uma linfonodomegalia, aqueles carocinhos no pescoço que eu comentei. Eles podem estar tão doloridos e tão inchados que impedem que você coma. Né? O termo técnico que a gente usa é disfagia, né? A dificuldade de engolir. Isso vai fazer com que você também seja hospitalizado. E existem pacientes que têm sintomas leves, mas que são grupos de risco. Por exemplo, crianças abaixo de 8 anos. Então, são crianças que têm um sistema imunológico ainda deficiente, essas crianças podem apresentar uma forma mais desfavorável da doença. A gente tem, por exemplo, gestantes. Gestante é grupo de risco, a gente não sabe qual é o efeito do vírus na mãe e no bebê. Os pacientes imunodeprimidos. Quais seriam os pacientes imunodeprimidos? Seriam os pacientes que, por exemplo, fazem tratamento oncológico, paciente que usa alguma medicação por doença reumatológica, paciente HIV positivo com manifestação da doença. Então, esses pacientes que têm uma falha imunológica, eles também são pacientes de fatores de risco. Então, mesmo tendo sintomas leves, a gente discute a possibilidade de internar ou não. Então, a gente divide, Antônio, o tratamento em 2 etapas, pela sintomatologia do paciente. Tem sintomas leves, em casa, remédio de dor e febre, hidratação, alimentação saudável e isolamento. Tem sintomas graves, internamento. Tem sintomas leves, mas é de grupo de risco, olha, vamos fazer a avaliação aqui do risco-benefício de manter você internado, mesmo que sejam com sintomas leves, porque pode ter uma evolução desfavorável. Perfeito. A gente já discutia com relação às formas de transmissão, então a gente tem mais ou menos ideia de como se prevenir, né? Evitar contatos. Mas aí, como há uma relação muito próxima com a varíola humana, existe já vacina? Não sei se estudos, já se está se usando a vacina para a varíola como forma também de prevenção? Na verdade, a gente tem alguns estudos para a varíola dos macacos, mas sem teste amplo na população. O que a gente tem é vacina para a varíola humana. O problema é que a varíola humana é uma doença que, em tese, está erradicada em virtude da vacinação. Né? Vamos fazer esse paralelo aqui, né? Importância da vacinação. E aí as últimas doses de vacina foram dadas no final dos anos 70, começo dos anos 80. De lá para cá não vacinou-se mais a população porque disse, olha, a doença está extinta, né? Se bem que a gente vê e observa esses movimentos anti-vacina crescendo, então algumas outras doenças que aparentemente estavam extintas, elas podem voltar com força. E aí eu aproveito para fazer o alerta, manter o cartão vacinal atualizado. A gente está com grande possibilidade de retorno de doenças como poliomielite, sarampo. A gente teve um surto há cerca de 2 anos e meio atrás, um pouquinho antes da pandemia. Eu atendi algumas dessas crianças, inclusive, que tiveram sarampo, e uma doença que a gente achava que estava extinta e que voltou. Então precisamos ter cuidado. Com relação à varíola, a gente tem a vacina da varíola que ficava em alguns laboratórios que faziam pesquisa imunológica, mas não em quantidade em larga escala. A gente tem um laboratório, alguns laboratórios na Europa, na Dinamarca, na Noruega, que produzem a vacina, e inclusive o Ministério da Saúde está tentando comprar essa vacina, já houve a liberação por parte da Anvisa. Ela usa uma variante de um vírus atenuado chamado Ankara, que originalmente foi feito
para varíola humana, mas tem cerca de 85% de efetividade para a varíola dos macacos. Então, o que é que a gente pensa? E o que é que a Organização Mundial de Saúde tem preconizado? Como a vacina que a gente tem pronta é essa, então ela vai ser disponibilizada, cerca de 85% de eficiência. Em paralelo, deve-se avançar com estudos para uma vacina específica para a monkeypox. Mas a que a gente tem hoje já tem uma proteção porque o vírus da monkeypox ela é um parente próximo, como se fosse um primo, se a gente pudesse falar assim, da varíola humana. Então, eles compartilham muitas proteínas e isso faz com que essa varíola acabe sendo essa vacina da varíola humana acabe sendo efetiva também para a varíola dos macacos. Lembrando que essa vacina não vai chegar para todo mundo, não existe uma recomendação de vacinação em grande escala. O que a gente vai orientar nesse momento é vacinar esses grupos de risco, justamente esses grupos de risco que eu comentei. Gestantes, imunodeprimidos, pacientes com doenças graves, avaliar o risco-benefício de vacinar criança. A criança é uma população que a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque muitas vezes a gente não tem estudos de segurança. Acha visto o que aconteceu com o Covid, né? A gente precisou de muito estudo de segurança para conseguir garantir a vacina para Covid para criança. Então a gente tem que ter cuidado, mas com certeza também vai ser liberado em um segundo momento para crianças. E talvez profissionais que lidem diretamente com a doença estejam lá na linha de frente, alguns profissionais de saúde, por exemplo, seriam os primeiros a serem vacinados. É isso, eu acho que o Dr. Paulo foi bem claro no que ele falou. Apesar de ser liberado pela Anvisa a vacinação para a varíola dos macacos, para a monkeypox, não vai ser uma vacinação em larga escala, né? Não vai atingir toda a população, são grupos específicos que ele bem frisou, e profissionais de saúde também que lidem diretamente com o vírus, ou seja, profissionais que façam coleta de material biológico, profissionais que estejam nos laboratórios manipulando esse tipo de vírus. Então, mesmo para os profissionais de saúde, será um grupo bem restrito. A vacinação ela foi liberada pela Anvisa, mas bem restrito, para pessoas bem restritas. Lembrando que a gente está falando de vacina, mas existem outros métodos de prevenção que a gente já falou aqui, né? Então, reforçando, evitar aí o contato muito próximo. Isso, exatamente. Essas recomendações de higiene que a gente faz, né? A pandemia ensinou muito isso. Então, lavar bem as mãos, manter distanciamento social, utilização de máscaras. A gente está vivendo um momento de flexibilização das máscaras, mas a máscara também protege contra a transmissão do monkeypox, então a gente recomenda ainda esse uso. E aí, nas primeiras manifestações dos sintomas que a gente comentou, é importante procurar um serviço de saúde para receber as orientações, passar por uma avaliação do profissional capacitado, para saber se realmente se enquadra como caso suspeito e, sendo, aí precisa manter o isolamento. Com relação ao contato sexual, relação sexual, como a gente vinha frisando, não é apenas usar o preservativo, mas o contato pele a pele também propicia essa transmissão. Então a gente faz uma orientação de uma redução de parceiros, seria importante, né? Manter parceiros mais fixos possíveis também seria uma recomendação importante para esses pacientes. E o autocuidado também, né? Viu que está com algum sintoma, já procura ficar isolado, já procura, né, se afastar um pouco. Vale salientar que, como está estigmatizado, né, a doença de sexualmente transmissível ou não, a população ainda tem isso na cabeça. A preocupação das autoridades de saúde é que esse paciente esteja em casa com algum sintoma e tenha vergonha de procurar algum serviço de saúde. Então, dizer à população que apresentar o sintoma, que ele procure a unidade de saúde. É importante, para ele isso, e para os outros. Porque se ele estiver com a monkeypox, ele vai estar em período de transmissão. E aí as pessoas não vão saber, porque pode ser que apareçam as lesões em locais não visíveis, né, para o seu contato, para o seu parente mais próximo. Mas aí as lesões podem estar em locais que só ele veja, nas regiões sexuais, por exemplo. Então aí o paciente ele não apresenta sintomas e as pessoas não sabem que ele está. E aí ele tem vergonha de procurar o serviço de saúde e aí o perigo está aí. Então, acho que vale a pena reforçar para que se o paciente hoje apresentar qualquer sintoma desse que foi falado aqui, ele procure a unidade de saúde, o nome dele, lógico, vai ser mantido em sigilo, todos os exames e até a confirmação do caso não é revelado para a grande população, só o paciente que vai ter acesso e o profissional de saúde que vai ter acesso a esse resultado para ele poder quebrar essa circulação viral. E essa fala de Anderson é muito pertinente, sempre com colocações muito pertinentes, assim, realmente tocando no que é fundamental.
E essa foi uma preocupação que a gente teve quando a gente começou a discutir a doença com os profissionais, porque, veja, você já está numa situação que você está com sintomas, você tem dúvida se você tem ou não uma doença nova, a gente sabe pouco sobre ela, há o estigma, o nome que é feio, varíola dos macacos, né? Lembrando também que a gente tem que parar com esse varíola dos macacos. Espero que a OMS aceite essa mudança de nome. E aí, nessas circunstâncias todas, você fica com receio, você fica com vergonha, você fica com dúvida, você não quer ir a uma unidade de saúde para não se expor. Então, a gente teve uma preocupação muito grande de orientar os profissionais de saúde a serem o mais acolhedores possíveis, para que, quando esse paciente chegue na unidade, ele se sinta acolhido, seja feita uma avaliação de maneira muito discreta, respeitando toda a inviolabilidade da condição médica do paciente, todo o sigilo que o paciente merece, e mais do que isso, assim, para orientar o paciente, para que ele consiga se proteger e proteger a família, as pessoas próximas. Então, eu queria pegar essas palavras de Anderson para reforçar para as pessoas que estão ouvindo que essa foi uma recomendação importante também nossa para os profissionais de saúde, para que os serviços sejam o mais acolhedores possíveis com todos os pacientes de maneira geral, mas principalmente nessas circunstâncias. Então, você que está em casa, que tem algum sintoma, você que está na dúvida, procure a unidade de saúde, você vai ser muito bem acolhido, muito bem assistido, vai receber algumas orientações e, se houver indicativo de que realmente é um caso suspeito, aí a gente vai fazer todas as orientações necessárias. Correto, né? Isso. Eu fico triste em ter que dizer que a gente está chegando no fim, porque são momentos tão bons, né, tão construtivos. Sem dúvida, riquíssima a nossa conversa, esclarecedora e portadora de informação, como Anderson Eno citou no início, de qualidade, né, informação de qualidade, que é o que a gente precisa nesse momento. Sem fake news nesse momento. Sem fake news, exatamente. E eu gostaria de agradecer, agradecer a Anderson, a Paulo. Obrigado pela disponibilidade, pela presença. Eu vou deixar o espaço aberto, caso vocês queiram mandar um abraço, um alô. Na verdade, eu gostaria só de fazer um retrospecto bem rápido, que eu sei que também o tempo já está. Fique à vontade. 2022 foi um ano bem desafiador para quem trabalha com saúde pública, né? Já vinha desde 2020 com a pandemia, e aí 2021 a gente fica patinando ali entre ondas de Covid que vai e vem. E aí nós entramos então em 2022, né? Pegamos logo uma onda com a introdução da Ômicron, que aí foi aquela onda de janeiro e fevereiro, que atribulou novamente o serviço de saúde. E aí, quando a gente pensa que está amenizando, aqui no estado de Pernambuco, veio aquela onda da dermatite, a famosa coceira. E aí a gente se reúne com os profissionais, o Dr. Paulo aqui, presente praticamente em todos esses momentos, se reúne com os profissionais para entender o que era aquilo. E aí se mostrou que era um pelo da asa de uma borboleta. E depois a gente veio com mais outra onda de Covid ali em junho. Lembrando que passamos por um surto de arbovirose novamente, né? Não devemos esquecer que esse ano nós tivemos aí um número muito elevado de chikungunya, dengue voltando com toda a força. E aí, quando a gente pensa que está terminando essas emergências de saúde pública, né? Aí vem a monkeypox. Que para a gente tudo é novo, a gente acho que é profissional de saúde, a gente vai descobrindo com o decorrer dos dias que vai aparecendo os pacientes e que a Organização Mundial de Saúde ela vai se pronunciando. E aí, para dizer aos ouvintes que quem lida com saúde pública é isso. Eu acho que a gente não tem um dia de paz, como diz o brasileiro, não tem um dia de paz. Quem lida com saúde pública é isso. E como a gente precisa que a população compreenda e abrace, né, aquilo que os profissionais em são. Tudo isso que eu falei, o controle, a erradicação, por muitas delas são vacinas, porque se eu falar de Covid, varíola, até as arboviroses agora estão saindo vacina. Então, a gente está num momento bem complicado nessa questão de cobertura vacinal para todas elas. E sabemos que muitas delas é vacina, que está aí no meio, que pode quebrar isso. Mas eu acho que o primordial é a concentração da população. Seja mantendo hábitos saudáveis, seja mantendo hábitos de higiene, né, pessoais, sejam diminuindo seus parceiros. E aí a gente sabe que a gente de saúde pública depende muito da colaboração da população. Acho que é isso. Eu agradeço a oportunidade, Antônio, agradeço à Secretaria de Saúde pelo espaço que abre para esclarecer para a população e me colocar à disposição. Agradecer ao Dr. Paulo, dizer mais uma vez que cada momento que a gente tem junto é uma aula que ele dá, né, que a gente vai desde a aula de biologia, né, até a aula de saúde pública. Né, isso. É um prazer mais uma vez, Dr. Paulo, estar com o senhor. O prazer é todo meu. Eu sou um eterno aprendiz aqui.
Fico só copiando aqui o que eu aprendo de vocês. Mas, assim, acho que as palavras, as considerações finais não podem passar longe de uma coisa chamada vacina, né? Se a gente fizer esse retrospecto, a gente vai lembrar lá quando a Covid estava sua onda mais intensa, que a gente ainda não tinha vacina para a população e as pessoas morrendo, e havia a expectativa de vacina. Então havia uma loucura das pessoas querendo vacina. Quando as vacinas finalmente chegaram, algumas pessoas inclusive foram presas porque furaram a fila da vacina. A gente viu isso no noticiário, algumas pessoas sendo presas porque estavam furando a fila da vacina. Quer dizer, elas queriam se vacinar tanto que queriam passar na frente das pessoas para se vacinarem. Hoje, lidando com a monkeypox, a gente vê uma expectativa muito grande das pessoas com relação à vacina. Por outro lado, para doenças que a gente tem vacina disponível há várias décadas, a gente percebe as pessoas ainda não se vacinando. Então, há uma cobertura vacinal diminuída com relação a várias doenças importantes que a gente achava que tinha erradicado. Então, a minha fala final, ela vai ser um pouco mais ampla do que a monkeypox, vai ser um apelo para as pessoas mantenham seus cartões vacinais atualizados, dos seus filhos, de vocês, é importantíssimo. A vacina, ela não consegue proteger a comunidade se a gente não tiver um número mínimo de pessoas vacinadas. Então, algumas doenças, por exemplo, a gente precisa ter pelo menos 90% a 95% da população alvo vacinada. Se a gente não tem essa população vacinada, a doença pode voltar a aparecer. Então, tem doenças hoje, tem situações hoje que a gente está com 60%, 65% de cobertura vacinal. Então, as vacinas disponíveis, sobrando, precisando serem devolvidas para o Ministério da Saúde e as pessoas não se vacinam. Então, é importante manter o cartão vacinal atualizado. Esse é o principal apelo que eu faço nos meus últimos minutos aqui, para dizer às pessoas: vacina é vacina que cura, é vacina que mudou a história natural da doença do Covid e a gente espera que a vacina que também mude o que parece ser a história natural da monkeypox. Vamos usar da tecnologia a nosso favor, né? Então, surgiu dúvida, procura um profissional de saúde, procura a unidade básica, procura alguém que de fato tem informação verdadeira, eficaz, que vai te ajudar, né? O uso da tecnologia é bom? Você vai procurar lá no Google alguma informação, mas tenha cuidado aonde você está lendo essa informação, porque pode ser que você esteja caindo numa roubada. Então é isso, gente. A gente finaliza o nosso Nepcast de hoje. Agradecemos a produção do estúdio do curso de jornalismo da Unifavip, aos nossos convidados, a você que ficou conosco até agora e continue nos acompanhando também. Dr. Paulo e Anderson, se vocês tiverem Instagram, deixem um arroba de vocês, que as pessoas vão lá seguir também. Lá vocês devem postar, creio, alguma questão que vai também ajudar na informação, né? Isso, na verdade a gente sempre tem, quando sai notícia que a gente sabe que a fonte é verdadeira, a gente sempre reposta, né? Sempre segura, sempre marca as pessoas. E eu acredito que aqui não é um momento diferente. A gente já estava combinando, Dr. Paulo, ali para repostar essas publicações, e aí a gente marca mutuamente, e aí vocês vão estar lá vendo a gente com certeza, no Instagram. Qual o arroba, Anderson? Anderson Enio, @Anderson Enio. O meu é @dr Paulo Gustavo X, o X de Xavier. Então, Paulo Gustavox. Sigam também a nossa da prefeitura, né? @Pref Caruaru, e também no nosso NEP de Caruaru, que é @NEP Caruaru. E se quiserem me seguir também, @Antonieliel.